Olá, seja bem-vindo ao meu consultório. Eu sou o Dr. Marcos Antônio Dias. É bem interessante e até histórico a diferença entre neurologistas e neurocirurgiões. E é uma dúvida ainda muito presente na nossa sociedade, não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Até porque nós estamos falando de especialidades ultra especialistas, né? Então é natural que a população tenha dificuldade em entender exatamente as diferenças, até porque parece uma coisa, a ideia mais comum, a ideia mais corrente, a ideia que mais a gente acaba percebendo na população é que o neurocirurgião é um neurologista que opera, né? E parece essa é a primeira ideia que passa essa. É claro que o neurologista, ele é um clínico, ele é um médico, ele tem uma formação específica, e o neurocirurgião, médico também, mas ele é um cirurgião, então ele fez uma formação cirúrgica, uma residência médica que vai habilitar ele a fazer cirurgias. Mas de maneira bem simplificada e fácil de entender, o neurologista ele vai tratar das doenças do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, o cérebro, sistema nervoso periférico, os nervos e assim por diante. Os neurologistas eles vão tratar doenças do sistema nervoso central periférico que vão estar envolvidos em processos inflamatórios, infecciosos, doenças degenerativas, doenças de ordem genética, doenças do desenvolvimento, doenças que o metabolismo do paciente tem alguma alteração. O neurocirurgião, ele vai focar mais o tratamento dele nas doenças da estrutura, estruturais. Um trauma de crânio, um trauma da coluna, um tumor cerebral, um tumor na medula, doenças que necessitem uma intervenção. Na doença de Parkinson especificamente, a coisa é bem mais, a doença em si já é uma doença específica. Então, o paciente, quando apresenta os primeiros sinais ou sintomas, aquele tremor, alguma alteração que ele percebe que há algo errado e essa alteração é mantida, não melhora, ele deve procurar um neurologista. Porque o neurologista vai verificar, primeiro, duas grandes coisas. A primeira coisa, se aquela condição que ele está apresentando, por exemplo, não é devido ao uso de um medicamento, exposição a uma toxina, um vírus, ou seja, qualquer agente biológico, químico que possa levar aquele quadro. Existem algumas medicações que podem levar a um quadro que parece doença de Parkinson, mas são medicamentos usados para diversas coisas. E ele vai, se ele mesmo assim constatar que aquele quadro não vem do uso de medicamento, não vem de uma exposição a uma toxina, a um vírus, assim por diante, ele vai interpretar e chegar ao diagnóstico da doença de Parkinson, que é um diagnóstico que às vezes demora, por esse motivo. E ele vai começar o tratamento dessa doença de Parkinson. E muitos pacientes têm uma doença de Parkinson que vai levar anos, né, para chegar a graus mais avançados, e alguns nem chegam. O papel do neurocirurgião, ele é um papel mais intervencionista. Então ele vai fazer uma intervenção cirúrgica num determinado momento da história daquele paciente. Então o paciente, ele tem doença de Parkinson, ele já vinha usando os remédios, fazendo os tratamentos, seu neurologista vinha acompanhando e em um dado momento o neurologista constata que os remédios já não fazem mais efeito. As terapias não estão mais fazendo efeito, e a doença continua avançando e o paciente começa a perder qualidade de vida. Nesse momento específico, o neurologista aciona o neurocirurgião e nesse momento específico o neurocirurgião vai avaliar se há ou não critérios para o paciente, por exemplo, fazer a cirurgia de estimulação cerebral profunda. Uma vez que foi constatado que sim, o paciente entra no processo de seleção e avaliação para a cirurgia, é feita a cirurgia, o paciente é beneficiado com a terapia, ele mantém o seu contato com o neurologista, porque o neurologista, ao final de contas, é um médico que vai cuidar dele praticamente a vida dele toda. Se o paciente não for um candidato, não por questões orgânicas ou outras, à cirurgia de Parkinson, ele volta ao seu neurologista e continua seguindo a vida e os tratamentos com as dificuldades, enfim. Por esse motivo que a gente entende que essa é uma estatística ainda que acontece,
de 100% dos pacientes com doença de Parkinson verdadeira, de fato, doença de Parkinson, só 40% são pacientes que vão ser potencialmente beneficiados pelo eletrodo cerebral profundo. Então, 60% não são. Então, não tem como um neurologista abrir mão ou o paciente abrir mão do neurologista e vice-versa, do todo o tratamento que é necessário para ser feito. Porque ainda hoje, o tratamento, a reposição, o uso das drogas específicas são ainda o carro-chefe do tratamento da doença de Parkinson. A cirurgia, ela é uma ferramenta, num dado momento, para um grupo de pacientes e assim por diante, que vai ajudar esse paciente a seguir seu tratamento de novo com o seu neurologista. Então, é importantíssimo que esses papéis fiquem claros. O neurocirurgião não é um neurologista que opera. E neurologista não é um cirurgião, ou o neurologista não é alguém que fez neurologia e não quis simplesmente operar. E simplesmente isso não existe. São papéis distintos, mas absolutamente complementares, que vão trabalhar em cima do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central, médicos que vão se dedicar às doenças, aos acometimentos do sistema nervoso central, e médicos cirurgiões que vão fazer correções estruturais anatômicas desse sistema nervoso central. Basicamente essa é a diferença. Quem se forma em neurocirurgia? Primeiro, são médicos que se fizeram medicina, prestaram a prova de residência para fazer a especialização em neurocirurgia. A residência, que são 5 anos de formação atualmente. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, hoje, determina que a formação leve 5 anos. Então, esse candidato fez a prova, foi aprovado, entrou num serviço de neurocirurgia. Ele passa o primeiro ano da formação, que varia entre 6 meses a 1 ano, dependendo do serviço, no serviço de neurologia, para aprender as doenças, o mais básico, né? Então é bem básico nesse sentido. Depois ele, a partir do 2º ano, 3º, 4º, 5º ano, ele vai fazer uma formação de neurocirurgia geral. Ele vai aprender as cirurgias da coluna, ele vai aprender a cirurgia dos nervos, ele vai aprender a cirurgia do cérebro, ele vai aprender a parte oncológica, a parte de trauma, a parte infecciosa, em tudo que é envolvido em todos esses aspectos, que é um programa gigantesco, em termos de horas é gigantesco. E depois de formado, e hoje essa é a tendência, aliás, não é nem uma tendência, já é fato, né? Uma vez que você se formou, você é um neurocirurgião geral, entenda como as coisas caminharam. Ser neurocirurgião já é complexo, então ser neurocirurgião geral. E é muito comum, e hoje é corrente, os médicos que acabaram de se formar, eles vão, agora eu vou fazer uma formação complementar de coluna, porque eu quero ser um neurocirurgião que vou me dedicar mais à coluna. Eu vou fazer uma formação extra para neurocirurgia pediátrica. Então eu vou tratar das afecções e conhecer as terapias e técnicas cirúrgicas para as crianças, especificamente. Eu vou os distúrbios do movimento, onde a doença de Parkinson é a mais conhecida, não foge à regra. Então, eu vou tratar de maneira neurocirúrgica a epilepsia. Existe tratamento neurocirúrgico para epilepsia, e também resguardados casos. Formação extra de 2 anos. Neurocirurgia Parkinson. Vou fazer Parkinson. Em média, são 2 anos. Não é assim, simplesmente eu me formei, agora eu vou fazer Parkinson. Por quê? Porque os distúrbios do movimento, eles são doenças extremamente particulares e específicas e exigem treinamento em local, treinamento em centro de formação que realmente esteja voltado, a vocação desse local é para isso. Como qualquer especialidade, e hoje em dia em qualquer profissão. Se você fizer economia, você não é, eu sou economista especializado em tributação, e assim, eu sou contador, enfim, todas as profissões hoje acabaram se derivando, né? O que é natural e o que demonstra que nós caminhamos para um mundo cada vez mais complexo. Ser neurocirurgião funcional, na verdade, é uma designação, não existe em termos de titulação isso, tá? É como ser neurocirurgião pediátrico, ser neurocirurgião de coluna, ser neurocirurgião vascular, é aquele que vai lá tratar os aneurismas, aquelas coisas, derrames, né?
AVCs e tal. Não existe uma especialização, um título dizendo, você é neurocirurgião funcional. A neurocirurgia funcional, essa sim, claro, ela vai se dedicar aos distúrbios e correções dos distúrbios da função. Por exemplo, distúrbios do movimento. Distúrbios do movimento, Parkinson, as distonias, as coreias, doenças todas elas envolvidas no capítulo dos distúrbios do movimento. Eu vou fazer uma intervenção neurocirúrgica e o objetivo dela é recuperação da função do indivíduo. Diferente, por exemplo, de um neurocirurgião vascular, o paciente tem um aneurisma dentro do cérebro que está na iminência de romper e o tratamento vai ser feito, independente do que é feito, o objetivo é salvar a vida daquela pessoa, porque a ruptura de um aneurisma, a gente é fácil de entender que a potencialidade de causar um dano muito grande ou mesmo de levar o indivíduo à morte é gigantesca. Ninguém morre de Parkinson. E a história é super interessante, porque quando a gente começa com a entender a neurocirurgia aparece no final do século XIX, começo do século XX, então é 1870, e ela vem se desenvolvendo e ela surge de fato ali em 1910, 1920. Naquele primeiro momento era salva-vidas, né? Era tumores cerebrais, aneurismas, trauma, muito trauma, né? Pessoas que faziam trauma de crânio, trauma crânioencefálico, trauma de coluna, porque essa é a primeira demanda, salvar as vidas. Conforme os anos foram passando, as coisas foram avançando, o conhecimento e a ciência foi evoluindo, naturalmente essas questões mais básicas foram sendo cada vez mais alcançadas de maneira mais performática. Então, o tratamento de um aneurisma cerebral hoje não tem realmente nenhuma comparação com como era feito em 1910. Nenhuma. Mas claro, eles eram pioneiros, eles estavam tentando entender a coisa. Quando os anos vão passando, há um natural refinamento da coisa. Ou seja, a sociedade vai ficando mais refinada nas suas demandas. Então, quando o arcabouço básico ali, salvar vidas, estava bem consolidado, as pessoas começaram, poxa, mas será que dá para ajudar também um paciente parkinsoniano que não anda? Será que não dá para ajudar um paciente que tem epilepsia e que não consegue ser tratado? Será que eu consigo diminuir a dor daquele paciente em vez de ele sofrer tanto? Será que não existe algum tipo de tratamento, algum tipo de intervenção que possa ser feita para qualidade de vida, melhorar entra a qualidade de vida? Então a gente sai de um modo, quando há uma guerra, por exemplo, eu acho que é um exemplo bem bom de entender. Houve uma guerra. Na guerra é sobrevivência. Ninguém está muito interessado se o suco de laranja estava bom ou não. É sobrevivência. Só que, então nós saímos de um momento mais ligado às demandas básicas de sobrevivência dos indivíduos e hoje nós estamos num nível de qualidade de vida, né? Então, na guerra você não está buscando qualidade de vida, você está buscando, a sua chave virou um modo de sobrevivência. Agora a sociedade evoluiu, claro, os tempos evoluíram e nós nos permitimos, nós criamos isso, a ciência criou isso, aqui a ciência entende o intelecto humano, criou a capacidade de refinamento no sentido de obter cada vez e tentar ter mais qualidade de vida. E a gente já conversou sobre qualidade de vida em outros vídeos, não tem nada a ver com ter bens ou ter moradas, e assim, qualidade de vida é essa capacidade nossa de cuidar de si mesmo, fazer as suas coisas, executar as atividades do dia a dia e não depender de outros e assim por diante. Então a coisa naturalmente vem caminhando cada vez mais para isso. E as novas terapias de Parkinson, os novos neuromoduladores que estão chegando, eles já estão caminhando para que o próprio neuromodulador faça pequenas intervenções no dia a dia do paciente parkinsoniano, percebendo variações sem que ele tenha que vir no médico toda semana. Não precisar ir ao médico toda semana, ou a cada 15 dias ou todo mês, também é uma libertação e também acaba impactando diretamente no conceito de qualidade de vida, que é a independência. É muito interessante esse aspecto, porque a clareza dos papéis reflete claramente no sucesso dos tratamentos. Claro, sim. Então, quando eu sei
o papel exato de um fisioterapeuta em determinado paciente, em determinada situação, quando eu sei o papel do neuropsicólogo, psicólogo e assim por diante, tudo fica claro. Porque quando a gente pode discutir isso em um dado momento, e eu falei um pouco da questão de ter morado na França, de ter trabalhado num grande serviço e tal, isso fica muito claro. Porque quando você está dentro de uma instituição onde o movimento, a quantidade de pacientes é muito grande, só essa clareza de papéis que possibilita que as coisas funcionem. Porque se os papéis não estiverem claros, ou estiverem emaranhados, ou não existir, ou ter sido estabelecido um fluxo claro de funcionamento, isso gera confusão. Então, quando o paciente ele percebe os primeiros sinais da doença de Parkinson, ou ele nem sabe que é doença de Parkinson, ele percebe que há algo errado, né? Eu estou com a minha mão mais rígida, ou estou com a minha mão tremendo, o meu lado do corpo está mais rígido, a minha perna mais pesada, aqueles primeiros sintomas que a gente já conversou. O fato de ele entender que a formação e o esclarecimento e trazer essa informação para o grande público é extremamente importante, porque esse paciente não vai perder tempo. E nós sabemos que quanto mais rápido as intervenções médicas, e por isso vai se entender medicamentos, fisioterapia específica, atividade física voltada para o problema, o diagnóstico precoce, isso a gente entende isso de maneira muito clara, e o câncer, por exemplo, nos demonstrou isso de maneira muito forte, que quanto mais precoce for feito o diagnóstico, a chance de sobrevida ou a chance de cura, ela fica realmente mais clara. Então, quando esse paciente vai para um neurologista, mesmo que, ou pode ser simplesmente porque ele tem uma dúvida, ele não tem nem ideia do que, e fica claro que o paciente não tem nenhuma obrigação de fazer diagnóstico, né? Longe disso, mas ele vai num neurologista de sua confiança, alguém que indicou, olha, vá lá, e o neurologista percebe que há algo errado e começa já a fazer todas as avaliações, os exames complementares e assim por diante, e quando esse neurologista chega à conclusão que é uma doença de Parkinson, você pegou isso de maneira bem precoce, nós sabemos hoje claramente que esse paciente, comparado a um paciente que levou anos para fazer o diagnóstico, a linha de qualidade de vida desses pacientes, elas não se cruzam mais. O outro paciente que perdeu tempo, ele já está um ou mais degraus abaixo. E o paciente que fez o diagnóstico precoce, ele está além de estar em degraus acima, ele pode se manter mais acima por muito mais tempo, ao contrário que o outro paciente perdeu tempo de tratamento. Então, a psique humana é extremamente complicada. Então, existe muita negação. Então, muito paciente, e infelizmente a gente vê isso, mas faz parte da psicologia humana, entenda assim, o paciente faz negação, né? Não, vai melhorar, não, minha mão, eu vou fazer, não, eu fiz muita força semana passada, não, ele acaba fazendo uma justificativa, uma correlação que não tem fundamento, e a gente faz isso todo dia. Eu estou um pouco ruim do estômago, mas eu acho que foi aquela comida que eu comi ontem, e é só uma suposição. Então o paciente acaba fazendo esse tipo claro, e é natural, ninguém vai levantar um belo dia de manhã e falar, nossa, estou com doença de Parkinson. Isso não existe, né? Não funciona assim. E óbvio que pelo peso do diagnóstico, né, ninguém deseja ter doença de Parkinson, é uma coisa óbvia. Se a gente resgatar esse conceito da qualidade de vida, que é a capacidade de ser independente e realizar tudo aquilo que você quer da tua vida, em termos motores, de decisão e assim por diante, então, se eu entender isso, e se eu entender que esse valor hoje de qualidade de vida é um valor supremo, né, é um valor supremo hoje para nós, e ter saúde é um conceito intrinsecamente entrelaçado com qualidade de vida. As pessoas têm que ter essa percepção que se ela percebeu que há algo errado, não tem problema nenhum, vá no neurologista, verifique que não era nada, foi uma intervenção, foi um momento lá de apareceu um tremor, essa semana eu estou tremendo um pouco mais, tá tudo certo, e vida que segue, ok. Se não for, se for alguma alteração, alguma doença do movimento... Você não buscar tratamento não vai curar. A negação de um problema não o auto-resolve, né?
Não funciona assim. Seria ótimo, seria uma maravilha, né? Eu não tenho boletos para pagar. Pum, os boletos desapareceram, né? É o técnico do avestruz, né? Se eu não vejo, não existe. Não. Mas, assim, a psicologia humana é muito difícil, né? E o enfrentamento, às vezes, de uma coisa muito difícil passa por negação. Mas eu entendo, assim, que é fundamental, mesmo, marca a consulta, vai no neurologista, não é nada, ótimo, vida que segue. Beleza, fiz o meu papel. É alguma coisa, e precisa ser avaliado, precisa ser aprofundado o estudo para entender o que está acontecendo, que eu faça, que eu seja. E isso sempre vai trazer benefícios, mesmo dentro de um cenário ruim, como é um diagnóstico de Parkinson, mas vai te trazer o melhor cenário possível. Eu penso assim, mesmo no infortuito de ter uma doença ruim, você tem que saber jogar com isso da melhor maneira possível. Não é necessário. Na vida, todos estamos permanentemente tomando decisões entre duas opções ruins. Não necessariamente, essa é boa e essa é ruim. Não. Eu tenho duas decisões e eu não gosto das duas. E eu tenho que escolher entre a menos ruim, né, para aquela situação. E a vida adulta é permeada de decisões dessas todos os dias. Na doença de Parkinson não é diferente, em qualquer outra doença não é diferente. Então, o meu papel fundamental nessa história da doença de Parkinson, o meu papel e toda a minha formação sempre foi voltada à assistência e intervenção na doença de Parkinson como neurocirurgião. Ponto. É claro que, naturalmente, você acaba, pela proximidade da patologia, pela proximidade e o convívio com os pacientes, eu conheço mais de doença de Parkinson do que o médico generalista, mas não mais do que o neurologista. Então, numa escala de conhecimento de tratamento clínico de uma doença, o neurologista está acima em termos de conhecimento, porque ele estudou, ele estuda, ele está permanentemente vendo as novas drogas, novos medicamentos, novas combinações, né, e assim por diante, que não é a minha função. A minha função é o aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas, o aperfeiçoamento dos materiais. Em breve estarei em São Paulo para um evento com a chegada de uma nova série de materiais para a doença de Parkinson. O neurologista não vai estar lá, porque não é o papel dele. O papel dele é estar num evento, numa formação de medicamentos, de terapias e assim por diante. Então, o meu maior gasto energético hoje, em termos de estudo, e nessa semana eu participei de um webinar com o pessoal dos Estados Unidos, na Mayo Clinics, era um evento puramente técnico. Como é que você resolve lá o eletrodo, a quantos milímetros, por que o ângulo é 3 graus e não são 4 graus, são questões absolutamente técnicas envolvidas com o processo cirúrgico. Para que isso? Para eu entregar cada vez mais exatidão, cada vez mais precisão e, consequentemente, melhor resultado e, consequentemente, melhor impactando na qualidade de vida do paciente. Então, esse papel é muito claro. Mas, como eu falei, pelo convívio com os pacientes parkinsonianos, até por saber, a gente sempre vai perguntar, sempre pergunta que remédios que usam, você acaba tendo convívio com isso e, naturalmente, isso acaba ficando parte do teu vocabulário também. Mas não façamos confusão. Eu não sou um neurologista, eu sou um neurocirurgião. E dedico a minha energia à neurocirurgia funcional, para que cada vez melhores técnicas, melhores materiais, encurtamento do tempo de cirurgia, isso sempre vai favorecer o paciente. Ao neurologista, todos aqueles cuidados e combinações e protocolos de remédios, assim por diante.